Olá pessoal, eu sou o professor Juarez, professor do quinto ano, e agora começa mais uma videoaula do Plano de Estudo Tutorado, volume 3, semana 4, disciplina História. Então vamos lá para o tema de hoje: as diferentes formas de registro ao longo da história da humanidade. Então nós vamos estudar essa semana as várias formas, né, de registro. O que é isso? Da escrita ao longo da humanidade. Então nós vamos pegar lá desde a época dos homens das cavernas, que já começavam a registrar o seu dia a dia até os tempos atuais. Então vamos lá. Uma breve história da escrita. Ao longo de sua trajetória no planeta, a humanidade encontrou formas diferentes de comunicação. As sociedades se expressam por meio da oralidade, de símbolos e de desenhos, até que a escrita surgiu. Então, claro, né, a sociedade eles expressam por meio da fala, né, de símbolos, e até que surgiu a escrita. Uma das primeiras maneiras de trocar mensagens e registrar experiências foi a pintura rupestre. Estudiosos já encontraram em paredes de cavernas pelo mundo gravações que datam de 40 mil anos atrás. Então, as pinturas rupestres, vocês já devem ter visto, e nós vamos ver na atividade, são aquelas paredes dos homens da pré-história, né, que eles pintavam nas paredes o seu dia a dia ali, faziam, registravam, faziam como eles não sabiam. De outra forma, eles desenhavam na parede o seu cotidiano. Exemplo, animais, eles desenhavam animais, desenhavam várias coisas. Então, aquelas pinturas nas paredes das cavernas, que é chamado de rupestre ou pintura rupestre. Uma escrita sistematizada aparece somente por volta de 3500 a.C., quando os sumérios desenvolveram a escrita cuneiforme na Mesopotâmia. Os registros cotidianos, econômicos e políticos da época eram feitos na argila, com símbolos formados por cones. Tem aqui uma imagem aqui, ó, dessa escrita cuneiforme. Esse aqui eu vou aumentar aqui para vocês. Eles escreviam na tábua de argila em formato de cone. Aí dá para ver, ó, esse que era a escrita que eles chamavam escrita cuneiforme, que era para os antigos lá da Mesopotâmia, o povo da Mesopotâmia. Vou centralizar aqui. Essa escrita, nesse mesmo momento surgem os hieróglifos no Egito. Essa escrita era dominada apenas por pessoas poderosas da sociedade, como escribas e sacerdotes. Então, depois nós falamos da escrita cuneiforme do povo da Mesopotâmia. Agora, também na mesma época, surgiu os hieróglifos do Egito. Tem aqui uma tábua também de hieróglifos que eles escreviam nas paredes, né, das tumbas, das pirâmides, e poucas pessoas dominavam no Egito antigo lá essa escrita, só chamados de escribas, que eram aquelas pessoas que escreviam, e os sacerdotes, né, como se fossem os padres e pastores de hoje. Então tá aqui um exemplo de escrita com hieróglifos: Egito e a cuneiforme da Mesopotâmia. As primeiras civilizações usaram uma série de suportes para a escrita que são impensáveis no mundo de hoje. Então, o que eles usavam, né? Usavam barro, casca de árvores, rochas, couro de animais, ossos e por aí. Acompanhe alguns meios curiosos que possibilitaram que a escrita se tornasse central para a humanidade. Então, de uma forma ou de outra, com desenho, com escrita, com pinturas em parede, a escrita já nos possibilitava aí, né, já um registro, né, já era uma forma de registro, já se tornava importante para
desde os homens das cavernas, né, o homem da pré-história, até os dias atuais, a escrita é importante. A forma de cada um, mas nós, seres humanos, tinha a necessidade de registrar. Então vamos lá, vamos para as formas de escrita lá. Tabuletas de argila. Os primeiros pictogramas foram gravados nessa espécie de tábua de madeira coberta de argila, com um instrumento feito de algum tronco de vegetal. A argila era empurrada e os símbolos eram gravados. As tabuletas eram levadas ao forno para que o registro se tornasse permanente. Então, eles usavam tábuas de madeira com argila, né? Desenhava seus símbolos, né? Os pictogramas, e depois levava ao forno para que essa argila secasse e ficasse como se fosse pedra nas tabuletas de argila. Depois veio essa forma aí de escrita óstraco. Nesse fragmento de cerâmica, na maioria das vezes quebrado, era registrado avisos, rascunhos e mensagens curtas. A escrita era feita com objetos pontiagudos, bem mais acessível do que o papiro ou o pergaminho. O óstraco foi muito presente na vida das classes mais baixas. Esse óstraco já era um pedaço de cerâmica também, mas menor, para escrever rápido. Então as pessoas da época só escreviam rápido com um objeto, uma ponta, né, pontiagudo, qualquer objeto pontiagudo, e era mais fácil, era só um pedaço mesmo como se fosse um pedaço de telha, uma concha de cerâmica. Depois veio o papiro. O que era o papiro? O percussor do papel, foi desenvolvido por volta de 2500 a.C. Então, pelos egípcios, a partir da planta papiro, que tinha um miolo cortado em finas lâminas. Papiro é a planta, e o que nós estamos falando que eles usavam é o papel de papiro, né? Eles, com a planta papiro, eles fizeram o papel para escrever. Por isso que falam percussor do papel, né? Depois de secas as folhas do papiro aí, ó, elas eram mergulhadas em água, na qual permaneciam por 6 dias. Outra vez seca, as lâminas eram ajeitadas em fileiras horizontais e verticais, sobreposta umas às outras. A folha obtida era martelada, alisada e colada ao lado de outras, para formar uma longa fita que era depois enrolada. Então, esse aí como já se fosse o papel de hoje, né? O que nós usamos aí. Depois veio o pergaminho, outra forma de escrever também. O pergaminho surgiu na Ásia, na cidade de Pérgamo, por volta do século II a.C. Era produzido com pele de animal, geralmente carneiro, bezerro e cabra. Então era um papel, como se fosse um papel de escrever também, mas é um couro de animal que eles escreviam, depois enrolavam, e na época praticamente era bem mais resistente. As peles passavam por um banho de cal e eram colocadas para secar em uma moldura de madeira. O pergaminho era um material nobre, usado para documentos muito importantes. Nos mosteiros católicos, os monges reproduziam textos religiosos nesse suporte. Como eu disse, né? Então ele era bem mais resistente, só usado mais com os monges e os poderosos da época. Depois veio outra forma de escrever, a máquina de escrever, aí bem depois mesmo. Isso aqui, a máquina de escrever já vem mais tecnológico, né? Que a máquina de escrever foi o primeiro uso de mecânica na escrita. O primeiro protótipo funcional surgiu em 1867 pelas mãos do tipógrafo americano Christopher. Esse nome aí eu não sei a pronúncia correta, só sei que é Christopher Scholes, parece, ou Scholes. Os aperfeiçoamentos foram tornando a escrita mais precisa e veloz, saltando para peças eletrônicas que faziam o papel se movimentar sozinho. Então a máquina aí já começou o início da tecnologia, né, com a escrita. Então, e o que nós falamos
lá inicialmente, a arte rupestre. A arte rupestre é compreendida com um amplo conjunto de desenhos, pinturas, inscrições realizadas pelo homem pré-histórico. Geralmente, esse tipo de manifestação artística aparece no interior de cavernas e em outras superfícies rochosas, cingidas pela marca da presença humana. Ainda hoje, muitos especialistas discutem se o desenho rupestre pode ser avaliado como uma forma de arte. Então, inicialmente, essa espécie de manifestação artística aparece como uma clara intenção do homem em registrar situações que integravam a sua rotina. Então, pintura, como eu disse lá em cima, pintura, os desenhos, né, nas paredes das cavernas, já era uma manifestação, uma necessidade do homem de registrar seus acontecimentos. Então, ele ia lá e fazia desenhos da sua rotina, caça, mãos, desenho de animais e assim por diante. Escrita, vamos lá, Uma Grande Invenção, de Silvana Costa. É um livro que fala do desenvolvimento da escrita, desde os primeiros registros em cavernas até os signos que hoje utilizamos para nos comunicar. Neste conto, Lucas também compartilha as várias novidades que está aprendendo na escola. Então tem essa opção aí para alguém querer aprofundar no assunto sobre a escrita, só procurar esse livro aí de Silvana Costa. Então vamos lá. Atividades. Observe a gravura. Ela mostra a imagem de uma pintura rupestre. Então nós acabamos de mostrar aí as pinturas, de falar sobre a pintura rupestre. E aqui se você tem uma imagem de uma pintura rupestre dos homens das cavernas. Descreva o que você vê. O que você vê aí que o homem pré-histórico tentou retratar na época? Tá bem fácil, né? O desenho de animais, os homens com flechas, é bem simples. É só você descrever aí na parede. Com lanças, né? Tentando ou caçando. Então, só descrever o que vocês veem. 2. Que situação a pintura retrata? Essa pintura rupestre aí? É uma situação de quê? O que eles estão fazendo? Pescando? Deve que não, né? Não tem desenho de peixe. Caçando? Aí vocês tiram as suas conclusões aí. 2. Não, letra B. Letra B da número 2. Na sua opinião, ela registra um fato cotidiano ou um esporádico? Fato cotidiano é um fato do dia a dia deles lá, o que acontece no dia a dia. Esporádico é que ocorre de vez em quando. Então, na sua opinião, aí você justifica a sua resposta aí. Se for cotidiano, você coloca cotidiano, porque pois os homens necessitavam de se alimentar. Ou se for esporádico, coloca esporádico, porque explica por quê. Releia, número 3, releia o texto e resolva a cruzadinha. Tem as opções aí, ó, em horizontal, fragmento cerâmico, onde era registrado avisos, rascunho e mensagens curtas. O que é isso aí? É só voltar lá no texto, né, ou na explicação. 5. Percussor do papel desenvolvido por volta de 2500 a.C. O que foi isso? Na salada do papiro, do ostra. São essas formas aí, as diferentes formas de escrita. Número 4, leia o texto e sublinhe as informações mais importantes. Tem um texto aí, chama linguagem teatral, fala sobre a linguagem teatral. Aí vocês vão ler esse texto e sublinhar para mim o que vocês acharam mais importante. Número 5, analise as proposições abaixo. Marque com X as alternativas verdadeiras. Então, também tipo a interpretação desse texto lá. Você vai marcar uma ou mais alternativas aí que você acha que seja verdadeiras. Tá entendido? Tem lá, ó, letra A. Na Grécia Antiga, as peças teatrais apresentadas baseavam-se nas comédias. É baseado nesse texto aqui, tá bom? B. O teatro teve sua origem no século VI a.C. na Grécia, em homenagem ao deus Dionísio. C. O teatro originou-se na Grécia a partir de costumes pagãos não ligados à religião. E D.
o texto teatral na Grécia Antiga tinha o objetivo de levar os espectadores a libertarem suas emoções e se livrarem de suas imperfeições. Então, leia o texto e marquem aí as alternativas que condiz lá com o texto. Tá entendido? Então, termina mais uma videoaula do plano de estudo tutorado, e a oportunidade aí vocês compartilhem esse vídeo, curtam, e até a próxima, pessoal. Tchau.